Boa noite a todos. Meu nome é Vanessa Galdino e é com o coração repleto de felicidade que novamente fui convidada para trazer algumas reflexões para a noite de hoje, para essa casa tão querida que marcou tanto a minha infância. Então, o tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens de 1 a 7, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, para começar a trazer as nossas reflexões, eu vou ler uma página do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, sobre a candeia viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo da mesa, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito, provisoriamente encarnado no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, para explicar um pouco mais, não só dessa parábola, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, como essa página do livro Fonte Viva, vamos passar aqui alguns esclarecimentos. Então, primeiro de tudo, Jesus fala por parábolas. Então, o que são parábolas? Parábolas é uma citação, é uma narração, é uma frase que se utiliza de situações e pessoas para comparar fatos acontecidos com a realidade, e através dessa comparação, Jesus transmitia a sua lição de sabedoria. Então, nessa época de Jesus, a iluminação era por meio de candeia. Candeia nada mais era do que um instrumento de iluminação cuja chama era alimentada por um óleo que abastecia e afastava a escuridão. Deixava tudo mais claro. Do ponto de vista espiritual, a candeia ela vai se assemelhar a uma mente esclarecida, nobre de valores morais que afastam as trevas da ignorância que existem na humanidade. Então, por força da lei do progresso, essa verdade, com o tempo, ela vai se desvelar à medida que o ser humano evolui. Já a alqueire é uma antiga medida de capacidade que servia também para guardar
toda essa reserva do óleo que se destinava a abastecer a candeia. Então, segundo essa passagem de Jesus, a candeia acesa, ela deve ser colocada no velador, um utensílio formado de uma haste de madeira apoiada numa base, tendo na parte superior uma espécie de disco onde se coloca o candeeiro, candeia ou uma vela. Colocando a candeia no velador, a luz se espalha de maneira uniforme, facilitando a visão das pessoas. E aí, voltando para os ensinamentos do Mestre, ele dá-nos a entender claramente que as leis divinas, elas devem ser expostas por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-las, pois sem esse conhecimento, tornaria paralisado a marcha da evolução humana. Então, trazendo aqui mais algumas reflexões, em Mateus capítulo 5, versículos de 14 a 16, no Evangelho segundo o Espiritismo, vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade construída sobre um monte, nem se acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Pelo contrário, ela é colocada sobre o candeeiro para que ilumine todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Também em Lucas 8, 16 a 17, ninguém há que, pois, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os outros que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, Jesus nos coloca nessa passagem a necessidade de fazer brilhar a nossa luz e faz essa colocação. Ninguém vai acender a candeia e pegar um cesto e colocar em cima para ocultar essa luz. É necessário que essa luz, que significa o conhecimento, ilumine todo o ambiente. Então, através de simbologias, o que Jesus quer falar com candeia? Justamente o conhecimento. Candeia, nessa parábola, significa, ele quer passar o conhecimento. Então, conhecereis a verdade e a verdade os libertará, conforme posto por Jesus. Então, o conhecimento, ele faz com que o espírito ele vá se iluminando. Todos nós já trazemos essa luz que vai se desenvolvendo nas várias experiências que passamos na esfera terrestre, nas várias encarnações, nas oportunidades de encarnação. É necessário que esse conhecimento ele não seja escondido, abafado. O pouco que a gente saiba, a gente deve compartilhar com os companheiros de jornada, não devendo ficar guardado somente entre nós. Então, para espelhar o conhecimento, nós também precisamos ter cuidado. Às vezes, achamos que o outro tem a mesma compreensão. E aí, como exemplo dessa reflexão que eu trago, me tornei espírita, né? A reencarnação, a partir desse momento, ela passa a ter todo o contexto e fazer ter toda a lógica para mim. E aí eu quero que o outro tenha o mesmo entendimento que eu, que estudo um pouco, que procuro assistir palestras espíritas, mesmo que online, através de livros espíritas. Mas o meu entendimento, ele não é o mesmo entendimento que o do outro. Então, não adianta eu tentar empurrar esse conhecimento que eu adquiri. Na verdade, eu posso passar uma linguagem mais acessível para que essa pessoa que eu estou passando o meu conhecimento possa entender. Então, cada um tem a sua maturidade, não só de conhecimento, mas a sua maturidade espiritual também. O seu tempo de entender, o seu tempo de perceber as coisas, sem forçar, da mesma forma que Cristo fez. Cristo nunca impôs os seus conhecimentos. Ele colocava os seus conhecimentos, respeitava o tempo, o amadurecimento de cada um, mas, na verdade, essa luz, ela vem à tona, esse conhecimento, no tempo certo, no tempo de cada um.
Então, cabe-nos também ter paciência para aguardar o tempo de cada um. Então, por meio desses conhecimentos, Jesus, ele nos coloca que não se deve abafar, ou seja, não se deve esconder essa luz, não se deve esconder esse conhecimento. Mas, mesmo assim, Jesus falava de uma forma, mesmo através de parábolas, que poucos entendiam nessa época. Então, por que ele falava por parábolas? Porque as parábolas, elas imortalizariam os seus sentimentos, imortalizariam os seus ensinamentos. Mesmo que não fosse compreendido naquela época, que não entendessem, que as pessoas não compreendessem, ele seria compreendido posteriormente, como estamos até hoje estudando e procurando entender esses ensinamentos de Jesus. Então, Jesus, ele usava nas parábolas linguagens e costumes da época. Então, ele falava de pastor, ele falava de ovelha, falava de rebanho, falava de sementes, falava de candeia, que eram os objetos materiais, realidades desse tempo, para comparação entre a realidade vivida e a realidade espiritual. O principal objetivo dessas parábolas eram trazer valores, eram agregar valores, eram mostrar valores e ensinos referentes ao espírito. Mas Jesus ia fazendo, por meio dessas parábolas, analogias. Usava a linguagem figurada para falar de coisas, de sentimentos, de ensinamentos mais profundos. E por que poucas pessoas entendiam essas parábolas? Poucos entendiam, poucos tinham compreensão dessas parábolas, porque alguns não tinham maturidade espiritual suficiente naquele momento para compreender esses ensinos. E até hoje isso acontece. Cada um tem o seu tempo espiritual. Mas falando por parábolas, os ensinamentos de Jesus, eles ficariam escritos para ser compreendidos posteriormente, como ele mesmo falou. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro. Então esse conhecimento, ele não deve ficar escondido. Mesmo poucos ainda compreendendo, ele deve ser mostrado, ele deve ser posto, deve ser colocado, a fim de que todos que entrem possam ver essa luz emitida pelo candeeiro, ou seja, possam se aproveitar um pouco desse conhecimento, mesmo que dentro dos limites de entendimento de cada um. Então, essa passagem também, podemos trazer aqui uma breve explicação, que não significa que se deve revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensino, ele deve ser proporcional à inteligência daquele que a dirige, visto que há pessoas a quem uma luz muito viva a deslumbraria sem a esclarecer. O conteúdo, ele deve ser proporcional ao entendimento daquele que está aprendendo. A verdade, ela vai ser revelada mais ao tempo de cada um. Manda a prudência também que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento à capacidade de assimilação daquele a quem quer instruir, de vez que uma luz intensa demais o deslumbraria, ao invés de esclarecer. Cada ideia nova, cada progresso tem que vir na época conveniente. Não vamos ensinar para uma criança de 5 anos na escola o que uma criança de 10 anos está aprendendo. Então, cada uma tem o seu tempo. Essa criança ela não pode ficar sem respostas, mas as respostas têm que ser de acordo com o seu entendimento. Porém, não podemos deixar de passar essa mensagem. Se o indivíduo ele vai aproveitar ou não da mensagem que está sendo passada, dessa informação passada, vai depender, como já falamos, do nível de entendimento de cada um. Dessa forma, estaremos também plantando a semente.
e em um determinado momento ela vai germinar, sem a cobrança de que o outro entenda. E uma maneira também de contagiar, muito mais do que a fala, é o exemplo. É quando modificamos algo em nosso comportamento. Então, a mudança de atitude que vemos algumas pessoas relatar pós-estudo, palestra, um pouquinho mais de conhecimento da doutrina, dizendo-nos que fazia algo e que já não faz mais, isso nos traz, né, nos faz refletir que são os ensinos realmente da doutrina agindo e transformando essa pessoa, que é o que se espera de qualquer religião, que haja transformação. E quando Jesus fala de manter a candeia acesa, né, sobre o combustível para manter a candeia acesa, o que seria esse combustível? Então eu trouxe aqui algumas reflexões até de palestrantes que já falaram sobre o tema, e eu achei bem pertinente para o momento, que seria um estudo, o trabalho, a meditação e a persistência no bem. Então trouxe aqui 4 combustíveis para que nós mantenhamos essa candeia acesa, esse conhecimento sendo disseminado, sendo propagado, e vamos falar um pouquinho de cada um. Então, o estudo. Quando nós estudamos, quando todos estudam, quando eu estudo, eu faço reflexões sobre a minha conduta, principalmente do ponto de vista espírita. Então, quando eu leio livros, quando eu estudo o Evangelho, quando eu leio uma página, isso me faz refletir sobre algumas condutas. Então, o estudo, ele nos dá a possibilidade de assimilar e de discutir determinados assuntos. O trabalho. Então, como seria o trabalho como um combustível para manter essa candeia acesa? Então, não somente na casa espírita, mas qualquer trabalho como um instrumento de crescimento, um instrumento para o bem. Então, dessa forma, também manteremos a nossa candeia, o nosso combustível aceso. Lembrando que, como falamos, né, não somente na casa espírita, mas qualquer trabalho, dentro das mais diversas profissões, temos exemplos de pessoas que são usadas como instrumento para o bem. A meditação. A meditação, aqui eu trago como um combustível no sentido de aquietar-se. E esse aquietar-se é pararmos e fazermos uma busca em nós mesmos, uma busca interna, fazer a nossa viagem interior. É um momento para nós de reflexão. Como agimos ontem? O que falamos para o outro? Então, eu trouxe também aqui uma passagem muito interessante que eu li, que antes de dormir, através de um autor desconhecido, recomenda-se 3 perguntas para reflexão. Então, essas 3 perguntas. A primeira, o que eu fiz de útil ou de bom hoje? A segunda pergunta, o que eu aprendi de novo neste dia? E a terceira pergunta, eu vivi com alegria? Se as 3 respostas forem sim, estaremos seguindo um bom caminho, conforme que nos ensina o Evangelho de Jesus. Se uma ou mais das respostas receberam um não, isso pode indicar uma necessidade de repensarmos nossa postura ao longo de cada dia, sempre em busca da reforma íntima indispensável à conquista da felicidade. Então eu trago também aqui uma reflexão de Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos. Convida-nos para passarmos em revista o que fizemos naquele dia e buscarmos no dia seguinte reforçar o que é bom e corrigir o que fizemos em desacordo com a vontade divina. Então, Santo Agostinho nos traz esse chamamento para que possamos passar uma revista em tudo o que fizemos no dia e buscarmos melhorar no dia seguinte. A persistência no bem, que é
um outro item que para manter essa chama, esse combustível aceso. Então, se eu não insisto no bem que eu quero fazer, eu vou ficando no meio do caminho. Todos os grandes gênios da humanidade, eles foram persistentes. A persistência nas coisas que estamos tentando melhorar, ela é o nosso combustível. Então, não desistir na primeira tentativa, nem na segunda, nem na terceira. Porque os grandes gênios, os maiores inventores, as descobertas, elas não se deram na primeira tentativa. Elas foram justamente na persistência, na perseverança, no otimismo dessas pessoas. Então, eu trago também uma passagem que vai nos auxiliar muito na compreensão dessa temática, dessa parábola. Está no livro Voltei, de Chico Xavier. Então, o irmão Jacó, através do médium, Chico Xavier, ele coloca 3 passagens para que possamos ilustrar melhor o que foi dito. Porque não me lembrara mais vezes na terra de que retornaria ao lar espiritual. Eu pensara na morte, aguardara sereno e providenciara quanto julguei justo para quando o corpo exausto baixasse ao túmulo. Todavia, não supunha que a vida aqui fosse tão natural. Se soubesse antes, ter-me-ia preocupado em semear o bem e a luz, mais intensamente na causa que abraçamos. Então, procuramos que a gente possa procurar fazer na terra tudo de bom, todo bem, para que quando chegarmos no além-túmulo, quando desencarnarmos, a gente não possa trazer nenhum arrependimento sobre aquilo que fizemos. Eu não providenciar a luz para mim mesmo, conduzir a muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecera as próprias necessidades. Doutrinara muita gente ou pretendia haver doutrinado, e em todo o meu movimento verbal da pregação cristã, salientar o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade de minha alma, mantinha meu perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. Então, esse irmão, embora realizasse diversas obras aqui no plano terreno, faltou ainda algo. Na espiritualidade, ninguém vai nos cobrar nada, somente a nossa consciência que vai nos cobrar. E aí surgirão algumas perguntas: o que eu fiz na minha existência, o que eu fiz nas oportunidades que eu tive? Esses questionamentos, eles vão chegar. Então é importante que tenhamos agora a resposta para esses questionamentos. Então é trabalhar no bem, é a doação, é irmos para o nosso trabalho felizes, alegres, para que possamos exercer um bom trabalho, nas obras de caridade, que possamos chegar também com alegria, que possamos nos doar, no estudo, na convivência, no exemplo, que é a melhor das formas que temos de demonstrar que estamos realmente aprendendo. E aí, continuando, o irmão Jacó, no livro Voltei, ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores, renuncia aos teus próprios desejos sem lágrimas tempestuosas, e a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e seja feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação do teu devotamento ao bem infinito. Então, a expressão ama sem paixão, espera sem angústia, ela é um exercício para todos nós também, porque nós sempre esperamos reciprocidade, nós amamos esperando reciprocidade, estamos sempre
atarefados, sempre esperando, ansiosos por um retorno, até um retorno do carinho que possamos dar. Mas temos que lembrar que ainda há muito trabalho na nossa trajetória e que não devemos esperar nesse plano a recompensa. Então, para encerrar, eu trago aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, nessa parábola. Na medida em que há perseverança na luta educativa, as sugestões negativas do mal não atingem a criatura humana. Caminhando em direção ao bem, o espírito se liberta pouco a pouco das paixões inferiores, revelando um corpo luminoso de virtudes. Perseverante. Por outro lado, mantendo-se envolvido pela túnica da humildade, da benevolência, do perdão e da fé, aprende a incorporar a luz em si mesmo. Então, para encerrar, vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos ao alto e vou ler uma prece, também do livro Voltei, psicografado por Chico Xavier. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar, mas unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que a tempestade da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te, ampara-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de Tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguendo da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora, para sempre. Que assim seja. Muito obrigada. Espero ter trazido contribuições no estudo de hoje. Fiquem com Deus e demos graças a Ele. Que assim seja.